Bem-vindos ao canal Engenheiro Wagner Rambo e hoje vamos tentar escrever uma subrotina para o 6502. Está aqui o nosso computador básico. Eu vou desconectar aqui a EEPROM. Vamos fazer uma atualização nela. E na aula de hoje pretendemos explorar e conhecer a pilha de memória do microprocessador. O que vem a ser a pilha e como operar ou como trabalhar com a mesma. Vamos fazer essa programação inicial. Na última aula apresentamos o VASM para vocês, se não viu ainda confira, que é o assembler para gerarmos os arquivos binários e utilizarmos com o microprocessador 6502. Então vamos fazer a programação agora aqui na linguagem assembly. Temos um port A mapeado no endereço 8000, como vimos na aula anterior. E o nosso software inicia no endereço F800, por isso a diretiva .org aqui. Então já vamos entrar em loop, e aqui no loop eu vou chamar uma subrotina com a instrução jump subroutine. Qual subrotina? Vamos chamar de control. E depois de executar a subrotina eu desejo manter esse loop, portanto, instrução jump loop. E aí eu utilizo aqui uma label de mesmo nome para trabalhar a subrotina. Essa subrotina de teste vai ser bem simples. Nós vamos apenas carregar o dado load A, hash cifrão 0A em hexa, e armazenar no port A, ou seja, escrever no port A com store A, 0A em hexa. Logo depois vamos inverter esses bits. Então, A0 em hexa e escrever no port A. Return subroutine é a instrução de retorno. Depois nós também vamos colocar aqui no endereço fffc o nosso vetor de reset com .word, que é o F800. Então, fffc fffd, e aqui só para preencher o restante da nossa ROM com Fs. Também vou adicionar no final a diretiva .end, que indica o encerramento do nosso programa. Vamos utilizar o VASM, então VASM 6502, -fbin, -dir. Eu estou com o software na pasta source e ele se chama subrot.s. Fizemos a montagem, geramos o binário. Vamos gravar na EEPROM. Então pegar aqui o gravador, carregar o .out. Ok. Está aí o nosso software. Então observe que o load A é o A9. O endereço 6 em hexadecimal é a entrada da subrotina. Certo. Aí estão os bytes e lá no fim devemos ter o 00F8 FFFF. Programando. Vamos recolocar a EEPROM na protoboard. Liberar a saída do circuito. Reiniciar o processador. E não funcionou. Estão vendo aqui? Eu tenho 0A e A0 aqui no porte de saída, só que só quando eu reinicio o processador. Significa que estamos entrando na subrotina, mas não estamos retornando para o loop infinito. Eu deveria ficar trocando entre 0A a 0 aqui, mas só quando eu dou o reset que ele processa 0A a 0. Ó. Por que isso não ocorre? Porque não temos um componente físico aqui para implementar a nossa pilha de memória, que é uma RAM conectada ao microprocessador. Os microprocessadores precisam de memória ROM e memória RAM para funcionar. E vamos tentar conectar alguma coisa aqui para trabalharmos com a pilha, entendermos o seu funcionamento e ver se conseguimos rodar este software corretamente aqui na prática. Conectei aqui o analisador lógico serial para fazermos aquela análise prévia e ver o que está ocorrendo para perdermos o retorno.
Como já entendemos, precisamos de um hardware que responda à pilha de memória. Mas primeiro vamos ver o que está acontecendo aqui quando nós tentamos chamar uma subrotina, ir para outro endereço e aí após o retorno não consigo mais voltar para o ponto onde estávamos. Vou iniciar aqui com o terminal, eu estou na COM 5, 19.200 bits por segundo. Abrindo o terminal, nós temos já a mensagem inicial do analisador lógico. Então vamos dar uns pulsos de clock aqui e fazer a análise na tela. Ok, já temos o que ocorre com o nosso dispositivo, vamos fazer a análise agora. Nós já vimos nas aulas anteriores que o FFFC e FFFD, esses endereços, são um padrão do 6502 para determinar o vetor de reset. E de fato estamos aqui lendo F8, aqui 00. Primeiro 00 F8, que é o nosso vetor de reset, do qual mapeamos a nossa EEPROM. E ele vai aqui para o F800, então ele começa corretamente. Em seguida nós temos 20 em hexa, pegando aqui o nosso código. 20 em hexa já é a instrução Jump Subroutine. Então ele vai desviar para o endereço onde está o control. Então se eu contar aqui, nós teremos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui eu conto 2, pois são endereços. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui load é no endereço 6. E está aqui o F806, como você pode ver, que é o endereço da instrução load. E o processador está tentando armazenar aqui o endereço subsequente, que é o F802 da instrução jump. Percebeu isso? Nós temos aqui 0, 1, 2. Então aqui está a nossa instrução jump, F802, e é o que ele está tentando escrever aqui. Observe, F8 e um sinal de write, 02 e um sinal de write. Os endereços 1F, 01FD e 01FC. Lembrando que a pilha de memória, depois nós veremos isso no datasheet, mas a pilha de memória do 6502 está localizada entre o 0100 e 01FF. E aqui estamos quase no final desses endereços. Como não temos nenhum hardware para responder a esses endereços, estamos perdendo para sempre esses 2 bytes aqui, que seriam o retorno da subrotina. Legal demais. E aí nós continuamos o processamento em F806, que foi o desvio, foi a chamada. Tem o A9, que é o load A, tem o 0A, que é o byte que queremos guardar no acumulador, seguindo com 8D do store A para o endereço 8000, onde está o nosso registrador de saída. Depois nós temos a escrita de 0A, que seria escrita no registrador de saída, do dado que estava armazenado no acumulador, e novamente um load A, só que agora é A0 o byte que queremos escrever. Então 8D, 0080, A0, escrita, 60 em hexa é o RTS, Return Subroutine, ou seja, o retorno. Deveríamos logo depois executar F802, foi o que perdemos aqui, ó, o endereço de retorno. Por isso que continuamos em F811, que é o endereço logo após do 60, que está no endereço F810 hexa, só que aí eu tenho um byte 00 aqui e já o comportamento é totalmente inesperado. O processador se perde para sempre também, pois não temos mais nada além disso. O nosso próximo passo aqui é inserir algum hardware para responder a esses endereços.